Olá a todos, como estão? Espero que muito bem. O meu nome é Luísa Vicente, eu sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, sou parteira. Hoje venho-vos falar mais um tema, desta vez do pós-parto. Vou-vos falar dos cuidados a ter com os pontos de sutura a nível do períneo relacionados com uma episiotomia ou decorrentes de uma episiotomia ou de uma laceração perineal. Se acharem interessante, fiquem por aí e no final não se esqueçam de colocar o vosso like se gostarem e partilharem então com as vossas amigas. Muito bem, então hoje vamos falar sobre os cuidados a ter com a episiotomia, os sinais de alerta, como aliviar o desconforto e também quando saírem todos os pontinhos, o que é que nós podemos fazer para que aquela zona fique mais elástica e mais forte. Parece-vos bem? Então vamos ficar e vamos no final, se tiverem dúvidas, fazer os vossos comentários, as vossas questões. Muito bem, então o que é o períneo? O períneo é toda aquela zona que vai entre a vagina e o ânus e é nessa zona que às vezes quando há falta de elasticidade, quando nós prevemos que possa haver ali uma laceração, nós fazemos um pequeno corte, uma pequena incisão que no final vamos ter que reparar. Pronto, se houver também uma laceração, também, e se estiver sangrante, ela vai ser suturada e geralmente o que nós usamos é o material reabsorvível. O que é que isso significa? Que no final de 1 a 2 semanas não é necessário ir a nenhuma instituição, retirar os pontos, porque eles vão cair sozinhos. Os pontinhos que estão internamente, eles vão reabsorver e os externos vão libertar-se e sair sozinhos. Muito bem. Isto assim numa linguagem muito pouco técnica, que é para ser acessível a todos nós, que é assim que nós nos entendemos, certo? Muito bem. Então, que cuidados é que nós devemos ter nesta zona do períneo? Devemos mantê-la o mais limpa e seca possível. E para isso, o que é que vamos fazer? Trocar o penso higiênico muitas vezes ao dia, ou várias vezes ao dia. Porquê? Porque está sempre aquela saída dos lóquios, podem ver o vídeo anterior que eu falo sobre os lóquios, portanto, trocar o penso higiênico várias vezes ao dia, fazer uma boa higiene, lavar-se com água e sabão, água morna e um sabão neutro, não é necessário usar aqueles produtos de desinfecção de feridas, nada disso, o vosso sabão de higiene íntima neutro, podem usar perfeitamente, a água sempre pó morna, também. Devem lavar-se pelo menos 2 vezes por dia ou sempre que forem à casa de banho fazer evacuar, portanto fazer cocó, também se devem lavar com água e sabão. Sobretudo se tiverem também hemorroidas, é uma coisa que vos vai ajudar bastante, fazer uma boa higiene da área e aplicar um pouco de gelo. Gelo sempre protegido põem dentro de um saquinho de plástico e com um pano e aí aplicam e uns 10 minutinhos, 3 vezes ao dia, que vão ver que vai melhorar bastante. Pronto, outras coisas, além de trocar o penso, lavar, devem secar corretamente a zona, vão usar uma toalha de algodão ou uma compressazinha. Devem evitar usar secadores de cabelo, porque há teorias que dizem que isso não é muito favorável para a secagem dos pontos e a nível do períneo. O ideal é uma toalhinha de algodão ou uma compressa e limpa, evidente, e tocar suavemente naquela região. Coisas que devem evitar é submergir a zona enquanto tiver os pontos. Ou seja, devem evitar ir para dentro de uma piscina ou entrar no mar ou, por exemplo, na banheira. Devem evitar, é mesmo só o duchezinho em água corrente e não submergir a ferida. Mais situações importantes a relembrar, que é como é que se devem limpar. Devem-se limpar sempre da frente para trás, ou seja, da zona da vagina para o reto, para não arrastar as bactérias do ânus para a vagina, ok? Todas as mulheres devem limpar sempre da frente para trás, sobretudo nesta fase da vida do pós-parto. Mais situações, devem descansar por períodos ao longo do dia, ou seja, devem deitar-se mesmo por períodos. Para quê? Para que toda aquela zona do períneo também repouse e não fique ali a ser friccionada nem sob pressão por estarem sempre de pé, ok? Repousar. Aproveitam quando o bebê estiver a dormir, vocês vão descansar também, que vai fazer muito bem à cabeça e ao períneo. Muito bem. Depois, formas de aliviar a dor e o desconforto daquela zona.
Uma delas é tomarem os vossos analgésicos prescritos e anti-inflamatórios, portanto, prescritos pelo vosso médico, antes de sair da maternidade. Provavelmente vão levar uma receita e devem tomar conforme o médico vos indicar. Outra situação é a aplicação de gelo, como eu já vos referi, sempre protegido com plástico, um paninho, aplicar naquela zona, os 10 minutinhos, 3 vezes ao dia, ou conforme vocês virem que há necessidade. Pronto, depois, a forma como se devem sentar. Devem apoiar sempre primeiro a nádega que esteja bem, que não tenha nenhuma ferida, e depois suavemente vão e apoiam a zona que tenha a lesão. Pronto, deve evitar usar as boias, porquê? Porque apesar da ferida ficar numa zona onde não encosta em nada, fica as nádegas e toda aquela zona sob pressão e pode fazer com que haja ali o rompimento de algum ponto. Pronto, depois situações de alerta, situações em que vocês devem procurar ajuda, vão ao centro de saúde, vão ao vosso obstetra. Pronto, então o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer eventualmente uma dor intensa na zona. Felizmente é assim, esta zona cicatriza muito bem e não dá grandes problemas, mas se vocês estiverem na zona do períneo, uma zona muito vermelha, arroxeada, com muita tensão e muita dor ao toque, que apesar de tomarem os analgésicos não passa, devem ir realmente ao médico. Depois, outra situação, por exemplo, um dos pontos em que vejam que saiu e que há uma abertura na zona da ferida e que eventualmente até sai algum líquido que cheire mal ou purulento, como se fosse pus, aí sim também devem procurar ajuda. Pronto, depois, exceto isso, realmente esta zona cicatriza muito, muito bem, não fiquem preocupadas, tenham realmente aqueles cuidados de higiene e de secar e tudo isso. Ao fim de uma semana ou duas vão cair todos os pontos e vocês vão ficar com uma zona, talvez depois um pouco mais rígida, mas já sem sem dor, nem sem ferida aberta, e aí sim o que é que vocês podem fazer? Podem fazer uma massagenzinha a nível do períneo, com, por exemplo, um óleo de rosa mosqueta, por exemplo, que é dos óleos que é indicado para fazer a massagem durante o final da gravidez, para preparar o períneo. Vocês com um dedo dentro da vagina e outro fora, e um dedo contra o outro, podem massajar toda aquela zona do períneo para que fique mais elástica e para depois também ser mais fácil a nível sexual. Já sabem que ao fim de 4, 6 semanas devem fazer revisão do pós-parto, ok? No vosso médico de família ou no vosso obstetra. Devem começar a tomar então um contraceptivo e sabem que no final, após o parto, no pós-parto, portanto, devem então retomar as vossas relações sexuais sempre após a revisão do parto e devem começar a tomar um contraceptivo, está bem? Há aquela pílula da amamentação que não se faz pausa, pronto, mas depois podemos fazer um vídeo sobre isso, sobre a contracepção após o parto. Pronto, e por hoje é isto, espero ter ajudado. Se tiverem realmente alguma questão, espero não ter falado demasiado rápido, nem seja demasiada informação. Um beijinho grande, tchau, tchau!